Irmãos, irmãs, com toda a igreja, estamos vivendo hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus volta para junto do Pai. Como professamos na nossa fé, está sentado à direita de Deus Pai, na condição de igualdade com o Pai. Ele veio do Pai, para o Pai voltou, nós continuamos o seu caminho, o seu projeto. Hoje nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 28, versículos 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, toda a igreja celebra a solenidade da Ascensão como plenitude da Páscoa, como coroamento da Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus. A volta de Jesus glorificado para junto do Pai não pode ser entendida como abandono ou ausência dele junto aos seus discípulos, à comunidade, mas um novo modo de presença inaugurada por ele. Presença perene junto às pessoas, à comunidade, sobretudo quando as mesmas fazem a experiência dele e o testemunham. Então, é um modo novo da presença do ressuscitado. Eu estarei com vocês todos os dias. Se vocês se reunirem em meu nome, eu estarei aí. É a compreensão da continuidade, não simplesmente do Jesus de Nazaré, de 2000 anos atrás, mas dele ressuscitado. Senhor, portanto, vitorioso sobre a morte, que vive para sempre. Podemos dizer que a ascensão indica um novo começo. Justamente a Galileia, para onde os discípulos foram enviados. Foi lá que tudo começou. Foi lá que Jesus deu início ao reino de Deus. Por ele entregou a sua vida pelo reino. Lá ele tem o seu recomeço. Agora, pelo testemunho e a ação dos discípulos, pelo testemunho e a ação da comunidade. O monte da qual fala o Evangelho recorda a atividade de Jesus. Aqui, o Monte das Bem-aventuranças, lugar onde Jesus propôs o programa a ser seguido pelos discípulos. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os que sofrem, os puros de coração, não é? Os pobres, os que dão seu testemunho por causa da justiça. Identificados com ele, não é? O Evangelho diz que eles prostraram-se diante dele, mas mesmo assim alguns duvidaram, não é verdade? Então, identificados com ele, eles vão continuar, não é? Sua proposta, que é sempre o reino de Deus. O mundo deve acolher, pelo testemunho da igreja, o reino de Deus. Mas, para que assim aconteça, deverão correr o risco. Não se deixar intimidar.
Deverão abraçar com alegria esta causa que Jesus confiou. É assim que participarão de sua autoridade. Fazer que todas as nações, todos os povos se tornem discípulos. Esse é o desafio. Eles vão para Galileia, depois da ascensão de Jesus, animados pelo Espírito Santo, para dar continuidade ao que Jesus iniciou. Fazer com que todos os povos se tornem discípulos. Impõe em se retomar o caminho a partir da Galileia, então, lugar que no hoje de nossa história e de nossa vida ocupamos. Onde você está é como que uma Galileia, um lugar onde Jesus esteve, está, e a partir daí sua casa, sua comunidade, seu trabalho, seus afazeres, a partir daí sempre testemunhar, deixando-se instruir pela ação do seu Espírito, o Espírito do ressuscitado, vinculados a Ele, pelo batismo, né? Nossa dedicação, nosso testemunho vão sempre tendo maior credibilidade. E o reino de Deus continuará sendo oferecido como justiça de Deus para toda a humanidade. Nós sabemos que a justiça é o que Deus é. A justiça é o ser de Deus, dignidade, solidariedade, proximidade, alegria, como lembra o Papa Francisco. O Papa Francisco quer uma comunidade assim. O Papa Francisco quer que a igreja, da qual ele é o primeiro servidor, não é? Ele é o primeiro entre os que creem, ele é o nosso chefe, se a gente quiser. Ele quer uma igreja assim, uma igreja que saia, uma igreja que não se intimide, uma igreja alegre, uma igreja companheira nas estradas da vida, uma igreja acolhedora, que para cada um, por mais difícil que seja a sua situação, tem uma proposta que alegra, que ilumina, que faz olhar para frente. É assim que a igreja precisa ser. Não uma igreja voltada para si, uma igreja que simplesmente cultua a mesmice, aquelas coisas que não servem mais para nada. Não! Tudo tem que levar adiante as pessoas com alegria, por mais difícil que seja, por mais desafiadoras que sejam as situações. Então, reencontrar o ressuscitado cada dia equivale à experiência que dá sempre mais certeza de que ele não se afasta de nós. Ele volta para o Pai, mas ele continua conosco. Aliás, como nós sabemos, ele é Deus conosco. Sobre você, sobre sua comunidade, sobre os que celebram hoje esta festa bonita da Ascensão, sobre os que sofrem, os que pedem nossas orações, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém.